Aí nós vamos entrar na natureza do divórcio. Na visão de Cristo, o divórcio não é uma proposta de Deus, é um acidente, uma exceção ao projeto original de Deus para o casamento. Em primeiro lugar, o divórcio é produto da incredulidade. Jesus respondeu, verso 8: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Então Jesus diz que o divórcio é resultado de um coração petrificado, onde não tem a graça de Deus, onde não tem o amor de Deus, por um dos cônjuges, que não querem se humilhar, que não querem se arrepender, que não querem voltar atrás. É a dureza do coração. O divórcio é um atestado dizendo: a incredulidade venceu. Segundo lugar, não faz parte do projeto original divino. Mateus 18, verso 8: mas não foi assim desde o princípio. Repita comigo: mas não foi assim desde o princípio. Então, o divórcio é uma invenção humana. E quando você aceita o divórcio, você está admitindo: eu perdi. E eu vou para uma exceção humana. Terceiro lugar, o divórcio é uma permissão e não um mandamento. Eu coloquei aí o texto de Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4, que é o texto que a escola de Shammai e Léo discutiam. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta do divórcio e a entregar à mulher e mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido desta mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu por herança. Em momento nenhum, Moisés orienta o divórcio. Na verdade, ele colocou na lei uma proteção às mulheres. Naquela sociedade machista, o casamento era assim: o cara casava, e no outro dia a mulher não cozinhava direito, ou então não gostava da vida íntima, ele dava uma carta de divórcio e a mulher ia embora. Ela estava livre para casar. Muitas dessas mulheres morriam na rua, eram abandonadas, porque outros não a queriam mais. Mas outros se aproveitavam da situação, porque ela não tinha para onde ir, e casava com ela, e a tornava numa escrava sexual. Quando aquela mulher não rendia mais nada para aquele segundo, aquele cara mandava embora. E às vezes, o primeiro que a mandou embora, queria tirar uma outra casquinha para ficar de novo com ela. E Moisés diz: vocês estão prostituindo a terra, isso aí está errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Observe que em momento algum, Moisés está dizendo: se divorciem. Ele está colocando uma lei de proteção a uma situação que acontecia na época. Então, o divórcio é uma permissão e não um mandamento. Como é que eu entendo o divórcio, pastor, nos nossos dias? Trocando a realidade social que eu acabei de citar, o casamento é como uma porta do avião. Você entra no avião, jamais você pensa: esse avião vai cair e eu vou ter que me pular daqui. Mas o avião,
ele tem as portas de segurança. Então, eu como pastor entendo que o divórcio na Bíblia é como essa porta do fundo do avião, que para salvar a tua vida da dureza do coração do cônjuge que não quer se reconciliar, e você conseguiu de algum milagre pousar o avião, está todo arrebentado, então você abre a porta, pula dela para tentar se salvar e recomeçar a vida. Quarto lugar, o divórcio é permitido em casos específicos e não por qualquer motivo. Veja o verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que foi que Jesus disse? Não, porque não é assim no princípio. E hoje as pessoas se divorciam pelos motivos mais banais. Inventaram agora uma incompatibilidade de gênios, que tudo cai na incompatibilidade de gênios. Não existe divórcio para incompatibilidade de gênios. Na Bíblia não existe. Quinto, o divórcio é odiado por Deus. Malaquias capítulo 2, verso 15 e 16. Diz o texto: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe soprasse o Espírito? E por que somente um? Olha a razão que eu já expliquei para vocês. Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus odeia o divórcio. Para Deus, o divórcio é como um engenheiro chegando numa obra onde ele colocou o projeto, onde o nome dele está na placa do projeto, e onde o mestre de obra fez de acordo com a cabeça dele, e a obra vai cair, e está caindo, e quem vai ser desmoralizado é o engenheiro. Por que Deus odeia o divórcio? Porque filhos vão sofrer, porque a mulher vai sofrer, os filhos vão sofrer, o nome de Deus vai ser escarnecido. O divórcio, ele pode ser legal, mas não ser legítimo. Isto é, hoje, a Constituição, o Código Civil, hoje o divórcio é feito em quantos? 5 a 10 dias hoje, está fácil de divorciar. Se não tiver filho, se não tiver bem para partilhar, você em 15 dias está divorciado, está legal. Se é pastor, me divorcio aqui em Marituba, vou lá para Santa Catarina, reinicio meu ministério, beleza, pego meu cartão de membro, tudo normal. Mas o problema não é a minha legalidade diante dos homens. O problema maior é o que está escrito, o que Jesus falou, Mateus 19, verso 9. Eu, porém, lhes digo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Hebreus capítulo 13, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quem manda no céu não é o cartório, quem manda no céu não é uma certidão que você tenha, não. Quem manda no céu não é a Constituição brasileira, quem manda no céu não é o Congresso estadual e federal, não. Quem vai te arrebatar é o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem pode dar um glória a Deus aí? Aí vem o terceiro ponto para reflexão: possibilidade do divórcio à luz da Bíblia.
casamento, divórcio, a natureza do divórcio e um novo casamento. Eu fiz de uma forma bem didática para você entender. Quem pode se divorciar? Jesus falou, existe permissão, não mandamento, existe permissão. Primeira permissão, relações sexuais ilícitas. Eu porém lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus usa o termo porneia, que é um termo geral de imoralidade, inclusive virtual. Imoralidade no sentido geral, prostituição, fornicação, e não o moicheia, que era o termo para adultério. Por isso que a maioria dos intérpretes da Bíblia entendem que tem permissão para se divorciar. Se a dureza do coração não permitir reconciliação, aqueles que de alguma forma veem o seu cônjuge envolvido em imoralidades, e não só o adultério. E aí envolve tudo: sexo com animal, bestialidade, homossexualismo, qualquer tipo de imoralidade. Quem está entendendo? E hoje existe a pornografia virtual, que induz muitos casais que não se satisfazem com a sua esposa, casais viciados em masturbação. E hoje você tem vários adereços sendo vendidos nas casas de sex shop, onde a mulher, se estiver insatisfeita com o seu parceiro, deixa ele sair em casa e usa os seus equipamentos. Isso é pecado. Quem pode dizer glória a Deus? Qual é a permissão para divórcio? Segundo lugar, motivações pecaminosas. Jesus diz, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em termos jurídicos, podemos falar até em nulidade do casamento. O que é motivação pecaminosa? Exemplo, meninas que são obrigadas a casar. Temos casos na Ilha do Marajó, meninas que são vendidas e obrigadas a casar. Eu vi recentemente uma reportagem de um pilantra que casou em vários estados brasileiros com mulheres carentes e viúvas. Ele pesquisava na internet, via mulheres que tinham grana, que eram carentes. Quem viu essa reportagem? Ele casou umas 10 vezes, inclusive aqui no Pará. E pegaram ele agora, depois de quase 15 anos fazendo isso. E tendo filhos com essas mulheres. Esse casamento foi Deus que juntou? Foi Deus que juntou? Claro que não. Pode divorciar? Os talibãs obrigam crianças pequenas a casarem. Meninas de 10 anos, de 5 anos. Esse casamento é de Deus? Todo casamento que está fora daquele princípio e fundamento do casamento, não foi Deus que juntou. Aqui nesse ponto, tem alguns pastores que discordam do que eu estou falando. Mas eu vou pagar o preço diante de Deus daquilo que eu acredito. Se você não casou com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, o teu casamento não foi uma aliança com Deus, porque Deus não vai fazer uma aliança com a iniquidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Terceiro lugar, abandono pelo descrente. 1 Coríntios capítulo 7, verso 12 a 16 diz assim: aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. A irmã casou, é cheia do Espírito Santo,
poder de Deus, mas não quer mais viver com o marido ímpio. Por que não quer? Porque agora eu sou uma santa do Senhor, ele está em pecado. Paulo diz, continua casadinha com ele. E vice-versa. Por quê? Olha o que diz o texto. Irmão, a Bíblia é poderosa. Verso 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Quer santificar o teu marido ímpio? Não ora só por ele não. Chega hoje lá, vem cá meu filho, eu vou te santificar. Você que é crente, vai hoje cheio da unção. Vem cá meu amor, vou santificar você. O pastor ensinou hoje como é que eu te santifico. Vem para cá. Tem gente aí sorrindo, né? Hein? Olha o que diz o texto. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Verso 15. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Você aceitou Jesus, está vivendo a vida cristã, ama Jesus, e agora o teu marido não quer que você seja crente. Ele te oprime, ele não te respeita, e vice-versa. Qual é a orientação da palavra de Deus? Em tais casos. Mas, vou ler de novo o verso 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Verso 16. Pois você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Eu conheço irmãs que estão há 20 anos tolerando um casamento, esperando que o marido volte e seja crente. Paulo diz que a tua vida íntima não é para ser missionária. A tua vida íntima não é instrumento de evangelização. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quarta permissão para o divórcio: maus tratos e abusos, físico, emocional e espiritual. Nós não temos nenhum texto da Bíblia diretamente falando sobre o divórcio por causa de maus tratos ou abusos físicos, sejam eles morais, sejam eles psicológicos ou espiritual. O que é abuso físico? É espancamento, é bater na esposa. O que é abuso moral? É ofensa. Você não presta, você é vagabunda, você não faz nada, você está feia, você está gorda. Eu estou falando mais das mulheres porque eu sou homem, né? Se a Thelma estivesse pregando aqui, ela está lascando a paulada nos homens. É abuso moral, abuso emocional, é a depressão, levar. Porque se a tua mulher é alegre e hoje ela é deprimida, por que você estragou ela? Se ela era deprimida quando casou com você, você não melhorou ela? Quem está entendendo? Todo dia eu olho para a Thelma e pergunto: meu amor, você está feliz? Você está melhor? O que é o abuso espiritual? É você não permitir que a pessoa adore a Deus, sirva a Deus. Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, marido, por amor de mim, não é digno de mim. Senão você vai para o inferno com teu marido, você vai para o inferno com a tua esposa. E eu conheço alguns pastores que veem a irmã ofendida ou até machucada, ele ora e manda voltar para casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nesse aspecto eu sou diferente. Eu mando prender. Se tiver no nosso campo algum pastor ou membro de igreja que bater na sua esposa, eu vou tratar espiritualmente, eu vou aconselhar espiritualmente
Mas meu queridão, eu vou chamar alguém para dar uma proteção a essa mulher. No Vale da Bênção, eu ganhei para Jesus um casal. E ele se desviou depois, a irmã ficou. E ela mudou de vida. E um dia ela chegou com um olhinho roxo. E eu perguntei, irmão, o que foi isso? Caí da escada, pastor. Passou uma semana, ela chegou com a boca ferida. Disse, o que aconteceu, irmã? Eu derrapei no banheiro. Disse, mama, a sua casa é muito acidentada. Passado um mês, ela chegou com a cabeça rapada de um lado e a cabeça ponteada. Eu disse, o que foi dessa vez? Ela disse, não, pastor, eu vou abrir o jogo. Meu marido me espanca. Eu disse, entra aqui na minha sala. Conversei com ela e disse, chamei uma outra irmã para conversar com ela e mandei chamar o esposo por um advogado que era irmão nosso da igreja. Vai buscar o marido dela. Ela disse, ele está trabalhando, pastor. Ele trabalha aqui na Nova Marambaia, bem do lado do Vale. Disse, que coisa boa. Diga para ele vir aqui. Aí ele chegou, já alterado. Entrou na sala e disse, eu te falei para te não trazer a nossa vida para o pastor. Eu disse para ela, eu sou o pastor dela. Eu sou o pai espiritual dela. E a próxima vez que você tocar nela, você vai ser preso. Porque aqui nós tratamos o espírito, tratamos a alma e tratamos o corpo. E você não quer correção. E eu não vou ser responsável com a morte dela. E não vou levar sangue nas minhas mãos diante de Deus. Ele foi embora. E ela foi embora para casa. Passado 2 meses, ela chega chorando, apavorada na igreja. Eu não estava, me chamaram. Eu corri para lá. E ela disse, pastor, ele está atrás de mim, está bêbado e disse que vai me matar. Eu chamei o advogado da igreja, chamei a delegacia da mulher. E levaram ele preso. Ele disse, pastor, tire a queixa porque eu vou perder meu emprego. Você vai perder o emprego. Ele foi preso. Depois, como não teve jeito, coração endurecido dele, eles se separaram. Até o último contato que eu tive com ela, ela era diaconisa, Deus abriu a porta para ela, ela começou a trabalhar. Eu dou um conselho para as mulheres. Se você tem uma opção de não trabalhar, porque você ama muito a tua família e a vida doméstica, e quer se devotar ao lar, mas que isso seja com reconhecimento do seu marido. Mas a mulher tem tanta capacidade quanto o homem para trabalhar, para ter o seu salário, para ter o seu dinheiro. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda a morar com ele, não se divorcie dela. Concordar, tanto para o ímpio como qualquer pessoa, é concordar com os princípios do casamento. Quem está entendendo? O cara é descrente, mas ele tem que ser fiel a você. Se ele tem 3 mulheres, ele não está vivendo a vida de acordo com a palavra de Deus. Verso 13, se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não divorcie do marido. Olha Malaquias capítulo 12, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz, que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Deus, ele odeia o divórcio, mas ele odeia também quem transforma o seu cônjuge em um saco de pancadas e não respeita o casamento. O mesmo Deus que odeia o divórcio é o mesmo Deus também que odeia a violência, que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos.
Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Esses são, na minha visão bíblica, as permissões por divórcio. Permissão. E último lugar, novo casamento. Observe, casamento, a natureza do divórcio, permissões por divórcio e um novo casamento. Existem algumas concepções sobre a possibilidade do irmão divorciado a ter um novo casamento. Em primeiro lugar, nós temos a concepção, eu vou colocar aqui para ser justo, porque vocês vão ler em muitos livros. Existe uma concepção radical que o irmão divorciado não pode se casar. Ele pode se divorciar. Ele pode viver a vida como solteiro, como viúvo. Porque nessa defesa de argumento, é como se o divorciado fosse um viúvo. Então, ele pode trabalhar para Jesus, ele pode fazer a obra de Deus, mas ele vai viver um celibato por amor a Deus. Nessa concepção, estão aqueles que olham para Romanos capítulo 7, verso 2 e 3. Eu vou ler com vocês. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera enquanto o marido estiver vivo. E se ela se unir com outro homem, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Quem acredita nesse ponto, o que tem de gente orando para o marido morrer, ou para a mulher morrer? A irmã está na secura, o irmão está na secura, quer casar, mata ele, Jesus, mata ele. Nesse texto, Paulo, ele não está falando de divórcio, ele está falando de casamento. E ele aqui não trata da exceção, porque ele está falando, comparando o nosso corpo ao pecado com a mulher casada ao marido. E Paulo aqui está falando da figura da lei. Então, ele não está tratando aqui de divórcio. Segundo lugar, existe na Bíblia a concessão do divórcio para o irmão que foi a parte inocente. Ele pode constituir um novo casamento. Mateus 19, verso 9. Olha o que Jesus diz: eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, está na voz negativa. Se colocar na voz positiva, se algum irmão, durante o seu casamento, tiver problema com o cônjuge, com relação sexual ilícita, e o coração dele está endurecido, não há mudança de vida, não há perdão, o que é que Jesus está dizendo? O irmão está livre. Terceiro item: o divorciado, abandonado ou que sofre os maus tratos, pode constituir novo casamento. Há pastores que dizem não. Há pastores que dizem que o irmão pode se divorciar, mas ele tem que esperar que o cônjuge, que é o espancador, que é o cônjuge que é o problema, se converta até ele voltar para casa, ou reatar o casamento, ou orar para ele morrer. Eu não acredito assim. Eu acredito no que está na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. E eu quero finalizar com o item 4. Queridos, há perdão em Cristo para o divorciado, em qualquer situação. A Bíblia diz que o único pecado na Bíblia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a vocês: não importa o que levou você a se divorciar, se você casou de novo, mesmo que da forma errada, há perdão para você.
Se você se arrepender, se Deus vê a genuína conversão no teu coração, eu acredito no perdão de Deus. Aí você diz: pastor, onde você se baseia? Eu poderia passar aqui várias horas falando de exemplos, mas eu quero só dar um exemplo para você que é fatal. 2 Samuel, capítulo 2, verso 15 a 25, caso de Davi. Davi olhou pela janela para Betseba, viu mulher bonita, se deitou com ela. Desse pecado veio uma criança. Davi, quando soube, através de Betseba, mandou buscar o marido, para que ele pudesse se deitar com ela. Eles estavam em guerra, mas ele veio. Urias veio, mas ele não quis ir para casa. Ficou deitado com os servos de Davi. O que foi que Davi fez? Davi criou uma estratégia. Escreveu um bilhetinho, encheu a cara de Urias de vinho e de bebida forte, colocou o bilhete na mão dele. Coisa satânica, mas Davi fez isso. Colocou o bilhetinho na mão do embriagado, montou ele no cavalo, e o bilhete era para Joabe, o comandante de guerra. E o bilhete de morte, levado pelo próprio Urias, dizia o seguinte: coloca Urias na frente de batalha, para que ele morra. Não venha me dizer que é a mesma situação do irmão que está de olho na outra irmã e quer matar o marido dela para ficar com ela. É a mesma situação. Sabe o que aconteceu? Davi era o rei, poder executivo. Ele era o juiz, poder judiciário. E ele fazia as leis, poder legislativo. Ele podia fazer tudo. O rei concentrava os três poderes. Ninguém era doido de se meter com o rei. Todo mundo sabia. As visitinhas de Betseba na casa da Palácio Real, todo mundo sabia. Mas ninguém era doido de falar. Era o rei. Mas Deus revelou para Natã e disse: vai lá, fala com Davi, porque ele praticou um ato terrível. E Davi foi desmascarado por Natã, mas na mesma hora, vê com o meu coração, na mesma hora. É aí que Davi ganha o ponto com Deus. Salmo 51. Ele escreve o Salmo 51 por causa desse fato. Porque quando Natã revela o pecado, ele podia ter empacotado Natã também. Podia ou não podia? Profeta sem vergonha, linguarudo. Chama a guarda, mata o profeta, enterra o profeta. Quem que vai falar? Mas ele disse: é verdade, eu pequei. E no Salmo 51 ele diz: não retira de mim, Senhor, o teu espírito. Ele não pensa no trono, ele não pensa na coroa, ele não pensa no apedrejamento, porque o adúltero poderia ser apedrejado. Ele não pede para Deus não retirar dele o governo, mas ele só pensa no Espírito Santo. Ele diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Cria em mim um coração novo. Eu quero voltar a ser aquele adolescente lá do pasto, que tocava, que escrevia os salmos. Eu perdi a minha essência, Senhor. Dá de novo, limpa minhas mãos do crime, do sangue, para que eu possa pregar de novo o teu evangelho e a proclamar a tua salvação. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me, eu ficarei mais alvo do que a neve. Tira a minha iniquidade, Senhor. Você pode orar ao Senhor. O que está atrapalhando o teu casamento? O que é que você fez de tortuosidade na tua vida? O que está errado no teu casamento? Deus diz a Davi: Natã nem sai da presença de Davi. Ele diz: estás perdoado. Deus viu sinceridade de ti, você está perdoado. Eu quero profetizar que há perdão para você em nome do Senhor Jesus. E eu me atrevo como homem de Deus dizer a você: há perdão para você.
Não deixa o diabo dizer acabou, está falido, teus filhos não vão dar certo. Não, há perdão de Deus. Se houver arrependimento sincero, há perdão de Deus para reconstruir a tua vida, ainda que você esteja no 5º casamento. Deus vai recomeçar de novo a tua vida, eu acredito nisso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas deixa eu colocar uma vírgula aqui. O perdão de Deus não isenta o pecador de sofrer as consequências do seu pecado. Os 3 filhos que você teve fora do casamento, ou os 2 filhos que você teve no primeiro e os 2 do segundo, Deus não vai resolver esse abacaxi para ti, não. Eu gosto sempre de falar que é melhor não pecar, porque o perdão de Deus não retira as consequências. 2 Samuel capítulo 12, verso 11 a 13, o mesmo profeta Natã, que disse, estás perdoado, ele mesmo diz, o mal virá sobre a tua casa, e porque você afrontou o nome de Deus, a tua casa será alcançada pelo mal. E aí vem a tragédia. O próprio filho, o primeiro filho do primeiro amor de Betseba com Davi, 2 Samuel capítulo 12, 14 a 19, Davi chora, ora, jejua, joga no chão, mas Deus não ouve a oração. O menino morre. Quando você vai lá para 2 Samuel capítulo 13, verso 1, passado alguns anos, o filho Amon de Davi estupra a própria irmã Tamar. Davi não faz nada. Passado 2 anos, Absalão reúne os filhos, tenta matá-los, mas consegue o seu objetivo matando Amon. Mata Amon. E a tragédia vem para a família de Davi. 9 anos depois, o próprio Absalão, depois de 9 anos, faz uma rebelião contra o pai, tira Davi do trono. Davi tem que fugir de Jerusalém. E ele ordena ao seu comandante, não matem Absalão, meu filho. Porque Davi sabia que tudo o que estava acontecendo era por causa dele. 2 Samuel capítulo 16, verso 15. Absalão toma o trono, persegue Davi. Ele possui as concubinas do pai no terraço, no público. Ele transforma o terraço do palácio em motel, ao ar livre. Deus não impediu nada disso. E na investida de Absalão contra Davi, no meio da floresta, ele fica preso pelos cabelos, e o seu comandante, Joabe, atravessa ele com uma espada. Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi é quando ele sabe da morte de Absalão, e a única coisa que ele diz, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Davi fica em luto. Foi necessário os seus comandantes, Joabe, brigarem com Davi, dizendo, você está chorando de luto por causa de um filho teu, que provocou a morte e a rebelião de várias pessoas. Você deveria estar alegre, porque Deus está restituindo o trono para você. Mas Davi sabia que tudo o que estava acontecendo era por causa do seu pecado. Eu quero terminar essa conferência orando por você, orando pela sua família. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que se há corações endurecidos aqui, que o Senhor trate o teu coração. Eu quero profetizar que Deus vai renovar a tua vida, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai renovar a vida dos teus filhos. Isaías 44, verso 3, a promessa de Deus é: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência.
Eu quero orar por quem aqui é divorciado. Eu quero orar por você, para Deus restaurar o teu coração, curar a tua alma. O terceiro grupo de pessoas que eu quero orar aqui são pelos jovens que querem casar. Pastor, está no ponto, eu estou maduro, eu estou madura, está na hora, pastor, para Deus guiar você, para Deus dirigir você, para Deus abençoar os teus olhos. Sabe aquele ditado? Essa menina só tem dedo podre. Quem já ouviu essa história? Deus vai tirar esse dedo podre de você. Deus vai te dar a unção de Eliezer, e você vai escolher a noiva e o noivo que vai ser bênção na tua vida para o projeto de Deus. Feche os seus olhos. Pai, pelo poder do teu nome, eu apresento todos os casais que estão aqui, Senhor, todos os teus filhos, meu Pai, que assim como eu, meu Pai, são casados, tem a sua esposa, tem a sua família, aqueles que são até avós, que já estão vendo a terceira geração, a quarta geração, aqueles que são já bisavós, trisavós. Oh, que glória, Senhor! Eu te louvo por esse casamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu quero pedir a tua renovação para esse casamento, que esse coração que está endurecido, que esse lixo que está acumulado, que esse problema que se avolumou e se tornou uma montanha de impedimento para a felicidade deste casal, que o Senhor remova agora, Senhor. Limpa agora, meu Deus, essa casa, limpa esta família, limpa este lar, restaura por completo, meu. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfrentando problemas seríssimos e estão com o pé no divórcio, o dilema, a dor, o sofrimento, mas o Senhor é poderoso para transformar a água em vinho. É o Senhor quem sonda os corações, é o Senhor quem convence do pecado. Fala o coração deste homem, fala o coração desta mulher. Traz novamente o senso, a responsabilidade, traz o amor, traz o carinho, traz a vida conjugal de volta, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, por aqueles que estão aqui, que ouviram a tua palavra e que optaram e que entraram nessa concessão do divórcio. Eu sei, Senhor, que a dor da separação traz angústia e até complexos, mas eu quero te pedir, Senhor, sara o teu filho. Eu sei que se ele está aqui nesta noite, é porque o Senhor tem um projeto para a vida dele. Faz ele crer, confiar, de que o Senhor é poderoso para refazer a sua vida, restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Assim como fizeste com a mulher samaritana, Senhor, eu oro, meu Deus, por aqueles que estão solteiros, que nessa sociedade permissiva, que é nessa sociedade secularizada, não acreditem mais nada, que esses jovens acredite no casamento como tua instituição, e que o Senhor coloque, meu Deus, no caminho dele e dela, a pessoa certa, que o Senhor está preparando, para que ele cumpra o propósito e os sonhos que o Senhor estabeleceu para a vida dele e para a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus.